Em nome, Pai, do vosso soberano Filho, te peço nesse momento que o Senhor me ajude. E que o Senhor, Pai glorioso, venha falar, Pai bendito, ao coração de todos nessa noite. Pai bendito, que a tua palavra, Pai, venha penetrar, Deus, de tal maneira, Pai, em nossos corações, Deus. Que nós possamos, Pai glorioso, nesta noite, Pai, receber do Senhor uma unção. Que nós possamos, Pai glorioso, nessa noite, Deus, receber do Senhor, Pai glorioso, uma revelação, Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai glorioso, que o sobrenatural aconteça nesse lugar, na vida de todos, em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Todos podem se sentar. Igreja, a nossa Constituição, a Constituição do Brasil, ela diz assim no artigo 5º, no seu inciso 1º: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. O 2 diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Versículo, inciso 4 fala assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. 6 diz assim, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Se chegar aqui agora, veja, o exército, a polícia, a presidente Dilma, o Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, e eles falaram assim: ó, para o culto, nós não concordamos com esse culto, o que nós fazemos? A gente pode bater neles, que nós somos um número maior. Mas também, se nós pegarmos nesse momento e formos à lei e falarmos, veja bem, a Constituição, no seu artigo 5º, no seu inciso 6º, diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença. E que nós temos a segurança do Estado para realizar esse culto. Logo, vocês não podem pedir. O que é isso, igreja? Consciência. Quando nós conhecemos os nossos direitos, nós nos tornamos pessoas conscientes. E aquelas pessoas que querem manipular o nosso direito vão encontrar em nós uma resistência à altura da força exercida por eles. Olha para mim. O que equilibra, o que equipara forças é a lei. Uma pessoa, igreja, ele pode ser morador de uma comunidade, de uma favela. Uma outra pessoa pode ser um riquíssimo empresário. Escuta, a minha tese da faculdade eu falei sobre isso. Há diferença sim quando se trata de rico e pobre, quando se trata de negro e branco no mesmo delito. E eu fui tirei 9 no PCC. Por quê? Eu estou provando essa tese, né? Agora eu vou escrever ela mais ampla. Mas a lei, a própria Constituição diz que ela é igual para todos. Então, suponhamos que uma pessoa entenda a Constituição. Eu citei na minha tese mesmo aquele rapazinho, o Edson Schwentz, esqueci o sobrenome dele, que foi morto na USP em 2007, se eu não me engano. Eu citei o índio Galdino, que foi morto queimado, e peguei, acompanhei o processo deles ali, fui citando. A lei foi cumprida perfeitamente, mas depois, igreja, nada aconteceu. Aí nós vamos procurar saber, então, o que aconteceu? Existe lei ou não existe lei? Existe lei. A aplicação da lei que está comprometida. Por que eu quero trazer isso para a igreja? Porque nós vivemos em um país onde acostumamos ter o nosso direito, não acostumamos porque queremos, tá, igreja? Acostumamos ter o nosso direito violado. Getúlio Vargas, quando instituiu o salário mínimo,
ele cita a igreja que o salário mínimo tem que ser suficiente para uma série de coisas. Moradia, vestuário, e assim vai. E o salário mínimo não é suficiente para isso. Mas também nós nos acostumamos com isso. E a mente, igreja, quando ela vai se acostumando em ser violada, ela vai entrando em um estado de não reação, porque ela perde a crítica. E isso é feito de modo pensado, igreja. Um olha para o outro e fala, já que ele não se molha, eu também não vou. Há pouco tempo surgiu um grupo que começou a discutir por, se eu não me engano, 50 centavos ou menos da condução, o grupo do passe livre. À frente, se eu não me engano, tinham 3 meninas e meninos, se eu não me engano. E de repente, igreja, tornou-se um movimento enorme, várias pessoas indo, outros no meio quebrando tudo, porque se sentiram de alguma maneira movidos, porque alguém foi. Mas outras pessoas, se alguém falar para ele, olha, não podem violar a sua crença, você é livre para as suas manifestações. Eu quero fazer, sabe, mas eu acho que eu não consigo. Mas a lei te diz que você pode. Mas não vão deixar. E isso, igreja, vai aprisionando a mente. De tal maneira que as pessoas conscientes começam a fazer um uso até mesmo irregular de uma lei, mas ele faz. São pessoas que estão hoje respaldadas, juízes e outros, que amparadas pela lei, conseguem aprontar um monte de coisa. Por que eu quero bater na tecla da lei? Existe uma lei, assim como nós temos na Constituição, no seu artigo 5º, depois você lê toda ela, maravilhosa, mas ali é a lei do país, do Brasil, e ela vale. Mas existem também leis, igreja, que têm o mesmo peso, força e eficácia. Mas se nós não tivermos, igreja, uma consciência avivada, nós não vamos entendê-las. Por exemplo, artigo 7, inciso 7 do livro de Mateus. Ou seja, Mateus capítulo 7, versículo 7. Falando do livro. A Bíblia, ela me transfere um direito legal quando ela diz assim: pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Por quê? Dependendo da versão, está assim: todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Aí continua o texto dizendo o seguinte: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós fores, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Essa é a primeira parte, onde Deus, Ele fala com o povo que acredita no que Ele diz. Dentro de uma igreja, existem muitas pessoas, irmãos, que só acreditam quando veem o resultado. São pessoas que não têm um vínculo direto com Deus. Alguns têm até vínculo com a igreja. Frequentam igreja há anos, os pais frequentavam igrejas, alguns são filhos de pastores. Só para ter ideia, tem filho de pastor, tem filho de irmão que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Tem filho de crente que nunca aceitou Jesus em igreja. Ora com seu filho, ele precisa aceitar Jesus. Não pense que é pelo fato de ser seu filho que ele está salvo.
Você entendeu? O Djalminha ali é pequeno aceitava. Eu acredito, o seu filho nasceu de você, você fala, ele precisa, ele tem, assim como ele tem que se batizar. Você não pode falar, mas ele é meu filho, não tem que se batizar. Não, tem que se batizar, igreja. Precisa convidar Jesus para entrar no coração, sim. E a partir desse momento, ele nasce de novo. Qualquer pessoa nascida naturalmente ou naturalizada em uma nação se torna cidadão daquela nação, amparado e protegido pelas leis daquele país. Qualquer pessoa que nasce no reino espiritual, ele passa a ter agora uma nova constituição sobre ele, chamada Bíblia. Leis agora, igreja, que regem a vida espiritual. Por isso que lemos Bíblia. Mas existem pessoas no nosso meio que a Bíblia não diz nada para ela. Existem pessoas no nosso meio que Deus não quer dizer nada para ela. Tanto é, igreja, que ela não muda a conduta. O Espírito Santo de Deus não tem controle sobre ela. Ela continua a fazer o que ele quer. Ninguém é livre. Não existe isso. Ninguém é livre. Não caia nessa utopia de falar, mas eu sou livre. Não é. Te dou um exemplo. Deixa ele pagar imposto de renda. Você é livre, então não paga. Compre um bem e não paga. Você é livre. Não pague. Me diga do que você é livre. Ir e vir. Sai nu da sua casa, sai pelado. Você é livre, vai. Ô pastor, assim também não. Entendeu que estamos sob regras? Que estamos sob normas? Isso em todo tempo. Ah, pastor, eu sou livre para fazer o que eu bem quero. Aí entra na empresa que você trabalha e pega o computador que você trabalha e sai com ele pela portaria. Você vai descobrir que nem no teu trabalho você é livre. Todos nós estamos debaixo de regras e normas. E quando nós, igreja, nos adequamos, alguns são contra quando conjugamos o adequar, mas não sei se eu estou certo, se o professor me perdoe. Mas vou usar de novo. Quando nós nos adequamos às normas, nós acionamos também as benesses das normas. Então, veja bem, muitos pentecostais, eu vou falar mais de pentecostais que somos, acham que não precisa ler Bíblia, que não precisa ter uma conduta correta, que pode agir de qualquer modo. Ter 2, 3 casamentos, tanto faz. Não, está errado, não pode. Já fez? Então para. Pode enganar, pode mentir, pode falar mal das pessoas quando as pessoas não estão perto, pode desejar a mulher do próximo quando o próximo não está próximo, pode ser mal pagador, pode falar mal da igreja do outro, afinal de contas a minha é melhor que a do outro. Você entendeu? Como se houvesse igreja, mais de uma igreja, só tem uma igreja na terra. Esse monte de denominação que existe, igreja, é uma estratégia de Deus para poder estar todas as pessoas em algum espaço. E quando nós entramos em uma ilegalidade, te dou um exemplo agora. Compra um móvel, um bem, e não pague na loja Tupi. Ninguém conhece essa loja, nem eu. Mas escute, você comprou na loja Tupi, não pagou. Agora tem uma promoção no Magazine Luiza. Desculpa citar nome, se estiver gravando depois vocês cortam para mim. Onde eles vão dar um prédio. Opa! Quem não quer um prédio? Aí nós vamos lá e alguém fala, olha, tem uma restrição no seu nome. Como restrição do meu nome? O senhor fez alguma compra, a senhora fez alguma compra e não pagou. Aí você, normalmente, eu também, nós, tá? Como? Eu? Quando? Quem não te viu? Mas depois a gente pensa, não, cara, eu comprei lá na loja Tupi. E agora eu venho aqui, nessa outra loja, bonita, maior, e aqui fala que eu não posso comprar, mas eu não fiz nenhum crédito aqui, eu fiz crédito lá. Só, igreja,
que o órgão que controla tudo é um só. São Paulo é o SPC. Será? Escuta, o que você faz dentro do seu banheiro, espiritualmente falando, é a mesma coisa que você fez na loja Tupi. Entendeu? Lá na frente, quando surgem restrições ao nosso nome, você está me entendendo? O que eu faço, igreja? Entre eu e essa pessoa que está aqui, você está vendo o Boaz sentado? Está se achando. Só porque tem uma esposa bonita, está se achando. Aí depois eu chego, paz, Boaz. Homem de Deus, hein, igreja? Homem de Deus, hein? E a restrição? Ah, pastor, não tem restrição. Claro que tem, igreja. Ué, se no mundo real, se no mundo material, real é que tem, igreja. Material, tem. Como é que o espiritual não vai ter que o espiritual é perfeito? O que tem a ver, pastor? Mateus 7,7. Entendi? Se não tiver restrição. Olha bem para mim. Hoje a igreja evangélica está recebendo um não atrás do outro de Deus. Está sendo uma vergonha. Está sendo uma vergonha. Ninguém está respeitando mais a nós como pessoas cristãs. Pelo contrário. Pode observar. E há pessoas, igreja, que ao invés de se sentirem bem e dizer que são evangélicos, alguns querem dizer, eu sou evangélico, mas eu não sou como os outros por aí, tá? Eles anunciam. Porque estamos saindo de uma lei. E é cômodo um apontar para o outro. Ah, pastor, mas é ele, mas é ela, aquela igreja, aquele outro. Nós temos que olhar para a nossa vida, por exemplo, muito simples. Como que estamos nós, igreja? Dízimos, conduta com o marido, com o filho, conduta na igreja, linguagem santa. Sabe, igreja, temor a Deus, reconhecimento do senhorio e poder do Senhor na nossa vida. Oração real, diálogo real com Deus. Nós não estamos crentes, somos crentes. Cremos em Deus mesmo, independente de denominação. E aí que as coisas mudam. Muitos de nós que estamos aqui não lemos os textos que vêm agora, depois de Mateus 7,7. Por exemplo, o que diz Mateus, olhando para mim, capítulo 7, versículo 8. Falando para o povo de Deus que conhece lei. Olha para mim, tão sério. Talvez você seja de uma outra igreja que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo, tá? Você está no rolo também, com todo respeito. O que diz Mateus capítulo 7, versículo 8? Deus te pede e recebe. Sei ler. Pensa, ó, 9. O que diz esse capítulo 7? Mateus 7, 9. Eu estou te perguntando isso. Se você falar agora do advogado, doutor, criminalista, de Código Penal. Ah, não sei. Ixi, você vai contratar esse advogado? Não, você vai contratar? Fala a verdade. Suponhamos, igreja, que você diga para o médico o nome de uma doença. Não vou citar o nome de doença aqui. Doutor, me disseram que eu tenho tal doença. E eu queria falar, tal doença, nunca ouvi falar dessa doença. Ele falou, não, doutor, está no dicionário, todo mundo está ouvindo falar. Ah, nunca ouvi falar dessa doença, não existe. Igreja, você não vai querer passar com ele. Olha bem para mim. Por falta de conhecimento. Irmão, não adianta ficar fazendo show para Deus abençoar. Orei, Deus me deu, vou para o monte. Não, sinto muito. Estou olhando a orelha da minha igreja.
Nada contra o monte, você pode ir. Mas se a sua vida não estiver reta, irmão, você pode ir para qualquer monte, que não vai acontecer nada. Vai acabar dando incêndio e você vai morrendo lá queimado. Isso é sério. Você está pensando que eu estou brincando, não é? A ciência não explica até hoje pessoas que foram encontradas queimadas. Um com uma placa de prata, queimou a placa de prata na mão dele. Até hoje, igreja, tentam dizer que foi OVNIs. Queimados, duros, 2 radialistas. Trabalhavam com tecnologia na época. Eu vou tentar achar na internet de novo. Mas mostra nesses programas de coisas incríveis. Talvez você nunca ouviu falar disso. E eu estou construindo esse pensamento para que a igreja volte comigo nesse texto que diz o seguinte: pedir e dar sem usar, buscar e encontrar, bater e essa porta recebe. 8. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. E qual dentre vós? Ele vai explicar. É o homem que se pedir algo, o pai vai dar outro. Aí ele vai explicar aqui, continuando, versículo 10, 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, completa. Pode completar? É isso, pensa, não me responda. É isso que tem acontecido na tua vida. Eu vou responder da minha em pensamento, responde na tua. É isso que está acontecendo? Pensa, não responde. É isso que está acontecendo? E cada um de nós vai começar a refletir em cima da lei, em cima da palavra. Aí o Senhor continua dizendo o seguinte: portanto, escuta agora, essa parte que a gente procura não ouvir, eu me incluo. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens os façam, fazei-o também vós. Por quê? É a lei. Olha para mim agora. Deu para entender porque estamos falando de leis? Esta é a lei. É para fazer, sim. Essa teoria de que o pentecostal não precisa se basear em obras é de um grupo que quer se apropriar de modo ilegal. O pentecostal não precisa de obras, obras para espíritos e tradicionais. Tem que ter obra, sim. Eu sei que você talvez já leu a discussão entre Tiago e Paulo, isso dos meios teológicos. Sabe que tem uma discussão, né? Mas Tiago ele afirma, você tem que ter obra. Não é salvo pela obra. Mas os salvos possuem obras. Deu para entender? Escuta bem, deu para entender? E é isso que corrobora com a nossa oração. Uma vida em concordância com a lei, que não tenha restrições. E é aí que vai entrar no teu 7:7, 14, perdão, 13, vai dizer assim: entrai pela porta estreita. Por quê? Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Algumas denominações durante muitos anos quiseram apontar igrejas neopentecostais e outras igrejas como sendo as portas largas. Lê o texto. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e não à igreja. Você está entendendo? É isso que ele está dizendo. Não é um oba-oba evangélico no sentido de vida, não de denominação. É uma vida nesse sentido coerente, que ele chama de uma porta estreita, um caminho apertado. Ele diz assim: poucos há que a encontrem. Poucos há que a encontrem. O texto continua: acautelai-vos, porém, dos
muitos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Olha o fruto, igreja. Olha o fruto, igreja. Olha o comércio, a comercialização, a mercantilização. Você sabia que o pequeno ladrão quer ser igual ao grande ladrão? O pequeno traficante quer ser igual ao grande traficante. E os pequenos manipuladores querem ser igual aos grandes manipuladores. É isso que nós temos que tomar cuidado, porque só aceita o crime quem é do crime. Mas as pessoas que são santas, igreja, elas não aceitam a obra das trevas. Elas não aceitam a obra das trevas. Olha para mim, todo mundo agora. Você está me entendendo? Você está me ouvindo? Porque nós vamos orar hoje, igreja, e cada um de nós tem que avaliar se Deus está aceitando a nossa oração. Porque olha bem, eu postei na internet há uma passagem que Deus fala assim: clamarão, mas eu não vou nem ligar, e vou zombar quando cair ruim. Pastor, Deus nunca diria isso. Então é Bíblia. É onde Deus fala o seguinte: acautelados dos falsos profetas, que trazem uma ministração que engorda a alma, mas não edifica o espírito. E aí surgem pessoas fracassadas espiritualmente falando, não tem fruto na vida, mas tem uma teoria enorme. Tem uma teoria enorme, até para justificar o fracasso baseado em Deus. O que Adão falou quando ele caiu no fracasso? Deus, a mulher que o Senhor me deu, que fez isso, ela me deu comigo. Ele pôs a culpa em Deus. O cristão fracassado põe a culpa em Deus. Deus que não quer, Deus quis assim. Mentira. Olha para mim, quem está falando é Deus nesse momento. É mentira. Vou repetir, é mentira. É o cristão acomodado, que não faz nada, vida péssima, nome restrito. Vou repetir, essa teoria de que Deus não responde a oração e começa-se com pretexto. Espera, Deus não respondeu? Paga aí, vamos no encontro com Deus. E o infeliz paga. Desculpa usar o termo infeliz, o feliz, né? Não deu certo? Vamos fazer campanha. Nada contra, a gente faz campanha aqui também. Não deu certo? Então vamos, o que nós vamos fazer? Nada errado, desde que não cobrem. Escutou? Desde que não cobrem. E várias igrejas estão fazendo isso de forma maravilhosa. O povo de Deus está sendo identificado. Aqui tem que ser também. Porque se o povo que está nessa igreja estiver orando e Deus não está respondendo, a responsabilidade é minha. Eu estou ensinando errado. E muitos aprenderam errado e não querem aprender o certo, não querem me ensinar. Eu também não sei, mas sabe o que eu faço antes de vir? Vou te contar agora que meu estômago está melhorando. Todo culto, eu vi quase em pânico. Eu não queria te falar isso não, eu tenho que te falar que eu desabafo. Eu vi quase passando mal, gente. Porque eu não posso falhar com um amigo que fez a minha vida. Um parceiro que me livrou, que me guardou e que anda comigo. Sabe o que Deus fala comigo? Ele fala: pastor, fala o que é reto de mim. O povo está sedento. As ovelhas estão com fome. As ovelhas vão em qualquer lugar que ela acha que tem alimento. Onde você vai, igreja? Elas vão em qualquer lugar, querendo água, querendo comida, sabe, igreja? Aí vem alguns e joga açúcar na boca da ovelha, ela passa mal. Você está me entendendo? As ovelhas se juntam onde ela vê qualquer cheiro de alimento, e alguém esconde o alimento aqui verdadeiro, que é o cheiro, e dá para ela o genérico. E as ovelhas continuam fracas. Oração sem poder. E vamos nos acostumando com a oração sem poder.
Há uma passagem bíblica, igreja, que eu vou terminar com ela, está no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Jalminha, Aninha, Operói. Acho que era o Oh, a luz. Muito linda essa menina, né? Não é porque é minha filha, não, mas Deus te abençoe, filha. Parabéns. Trabalhou, estudou a semana toda, hoje já estudou, os dias, fofa. Lucas 18. Vamos entender juntos o que está dizendo o texto aqui, igreja? Lucas 18, do versículo 1 ao versículo 8. E contou-lhes também uma parábola, escuta, sobre o... Todo mundo lá em Lucas 18, por favor. Bia, vem aqui, por favor. Larissa, vem aqui, por gentileza. O Didiano chama os músicos que eu fico procurando para aqui, às vezes eu vou olhando. Às vezes eu cito um que está com outro compromisso, expõe o músico. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de... Quando? Continua. Então escuta, lei. Isso é lei. Contou-lhes uma parábola, igreja, sobre o dever. Em leis tem deveres e obrigações. Dever de orar. Dever de orar. Sempre e nunca desfalecer. Aí vai dizer o seguinte: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, com relação de forças. Uma viúva e um juiz. Quem tem mais força? O juiz. Agora, o que pode ali equiparar? A lei. E ele continua dizendo o seguinte: e ela ia ter com ele, dizendo o seguinte: olha bem, faze-me justiça contra o meu adversário. Significava que ela não tinha forças para ela derrubar o adversário, tinha que depender da justiça. E por algum tempo não quis, mas depois ele falou consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz. O injusto juiz. Agora a comparação. E Deus, que é um juiz justo. E Deus, que é um juiz justo, não fará justiça a quem? Que clamam a Ele, ainda que tardio para com eles. É pergunta, não é? Não é pergunta? Agora olha a resposta. 8. Digo-vos que lhes fará lei. Escuta bem o que eu vou te falar agora. Olha essas perguntas que ele faz e ele mesmo responde. Igreja, estamos sob leis. Estamos sob leis. É só nos enquadrarmos no que diz a lei que é acionado ao nosso favor os quesitos que a lei pressupõe. Deu para a igreja entender? Por isso que temos que ser filhos. Por isso que temos que ter uma vida reta. Por isso que temos que pedir perdão, nos consertar. Arrumou a casa. Agora vamos até diante do juiz. E diante do juiz, igreja, nós não vamos parar de falar enquanto não houver sido feita justiça. É a diferença. Um povo que conhece seu direito. A igreja põe de pé. Edivaldo, Chicão, para de conversar que eu estou falando, por favor. Olha para mim os dois que são referência nesse vídeo. Vocês escutaram? Não depende do pastor, igreja. Essa história do pastor fala: olha, eu vou orar e vai acontecer. Amém. Desde que estiver no Espírito, pode. Na verdade, o pastor, ele revela no Espírito para a igreja, e à medida que a igreja vai tomando posse, não é na teoria: ah, eu já sabia disso. Isso é teoria. A prática significa que cada um agora vai ter que buscar o seu direito. Porque olha bem, o ladrão conhece a lei, ele também sabe da lei, mas ele sabe que não pode entrar numa delegacia porque tem um mandato contra ele.
ele não precisa querer subornar Deus. Ele também não precisa chegar diante de Deus como um pedinte. Ele tem que entender primeiro que a Bíblia é um livro de justiça, é um livro justo. E o Senhor me dá um exemplo aqui. A viúva significava que ela não tinha representante. Por isso que o marido morreu. E ela ia pedir então ao juiz, igreja. E qual era a força que ela tinha para mover o juiz? Qual era a força que ela tinha? Qual a influência que ela tinha? Irmão, quem é que pode influenciar Deus? Se eu falar, vai lá e conversa com Deus por mim. Só Jesus. Só Jesus. Escuta o que eu vou te falar nessa noite. Só Jesus. Só Jesus. E nós vamos orar nessa noite, igreja, não como pedinte, como filho. Como filho. A gente chegar diante de Deus e falar: Deus, o Senhor tem todo o poder. O Senhor é o juiz. Se o Senhor determinar, está determinado. Se o Senhor falar sim, está dito. Não tem quem possa dizer não. Meu Deus, se o Senhor abrir, é impossível, não tem quem feche. Se o Senhor fechar, também não tem quem abra. Você pode falar para Deus: Senhor, eu sei que tenho falhas, sim, mas não me contento mais, não quero mais continuar assim. E eu preciso de força para mudar. Eu preciso do Senhor na minha vida para mudar. Eu não quero só cantar hinos de louvor, eu quero ser o louvor para o Senhor. Eu quero orar de verdade para ver as coisas acontecerem. Eu quero pedir por alguém e ver o milagre acontecer. Eu quero pedir para mim e ver o milagre acontecer. Eu quero pedir para a minha igreja e ver o milagre acontecer. O tempo está passando, eu estou ficando mais velho. Eu vou morrer, igreja, em pouco tempo. Você também vai. 100 anos é pouco tempo. Ah, mas eu não quero passar por essa vida tendo um Deus tremendo desse ao meu lado e eu ficar numa teoria. Eu quero te convidar nessa noite, igreja. Vamos sair de uma teoria, vamos começar tudo de novo. Você está me entendendo? Parar com as desculpas, parar com os pretextos que justificam aquilo que não nos agrada. Para de falar: Deus não quer. Como Deus não quer? Como Deus não quer? Quem falou que Deus não quer? Se Deus falar, bem. Deus falou que Ele não quer fazer? Ah, falou. Quando? Como que Ele falou? Tem que explicar para mim isso. Oi, igreja, eu estou seguindo a direção, mas o último exemplo. Essa semana chegou um rapaz na minha sala, ontem, e aí o segurança me ligou e falou: esse rapaz está proibido de entrar porque disseram que ele trouxe uma tesoura para o pai agredir a enfermeira. Aí proibiram. Eu falei, na hora, Deus tocou meu coração. Eu falei: vem cá, quem falou? Ah, não, alguém disse. Quem disse? Ninguém sabia. Eu falei para ele: você trouxe uma tesoura? Não, nem vi ontem. Eu falei: quem trouxe a tesoura? Ah, ninguém sabe. Alguém que falou. Quem que falou? Não sei quem. Quem foi que ninguém sabe? Eu falei: então ninguém vai barrar esse rapaz, pode subir. Aí eu me toquei na mensagem. Vou te falar uma coisa agora. Quem foi que disse que nós temos que passar uma vida só em derrota? Quem foi que falou que Deus não vai ouvir a nossa oração? Quer isso essa noite, sabe? Ah, pastor, eu não consigo, mas sabe o que é que Deus quer? Quem falou? Irmão, hoje, pela fé, o céu vai se abrir. Ela não sabe o que é o céu, então sabe o que ela vai? Ela não tem a menor ideia. Eu também não tenho, mas deve ser uma coisa tremenda. Eu preciso que esse céu se abra na minha vida. Então, quando agora nós formos orar, eu vou pedir para você uma coisa. Irmão, larga a religião de lado. E vai com Deus, fala com Deus. É eu em Deus, você em Deus. Ninguém ensina ninguém a orar. O Senhor Jesus foi quase obrigado a ensinar a oração do Pai Nosso. Irmão, oração tem que ser uma coisa que brote no teu coração. O que eu posso ensinar na minha igreja é que ela precisa ser feita em nome de Jesus.
é que ela precisa ser feita com fé. É você olhar para Deus nessa noite, esquece religião, esquece placa de igreja, e você fala com Deus nessa noite: Senhor, Deus, Senhor, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. E aí sim, agora escuta. Quando Deus vai falar não, a gente sabe. E aí começamos com os pretextos. E agora você vai falar: Deus, não fala não para ele não. Deus, não fala não. Deus, eu arrumo o que for preciso. Eu arrumo o que for preciso. Mas eu não vou sair com o não do Senhor nessa noite. Eu conserto, eu acerto. Sabe quem falou isso para Deus? Mateus, Nicodemos. Você está me entendendo? Zaqueu. Cada um deles, quando chega diante do Senhor, vai se explicando, fala: Senhor, olha, se eu saltei alguém, eu devolvo o quadruplicado. Entendeu? Fecha os olhos. Hebreus 4, 14 em diante. A lei, a palavra, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Verdade. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que se chama hoje. Todos que puderem, dobre o joelho, irmão. Não se preocupe se vai manchar um pouco a tua roupa. Se não puder, senta na cadeira. Se quiser deitar no chão, deite. Subir no púlpito, vem. Só não sai da igreja. Agora, escuta. Vamos quebrar todo o impedimento que está atrapalhando a nossa resposta em oração. Há um problema se você e seus pais, pede perdão. Está tendo um problema na tua empresa, pede perdão. Criticou, reclamou, magoou, pecou. Eu não sei o que você fala agora com Deus. Talvez você, vendo a plástica do culto, queira fazer do seu jeito, não concordou com nada. Ora, para que Deus nos ajude, que nós possamos melhorar o culto. O que nos convém fazer? Limpou o coração? Você está devendo alguém? Paga. Igreja, não seja cristão caloteiro. Se não tem como pagar, vai lá e explica. Explica para a pessoa. Mas hoje, escuta bem, se acerta com todo mundo. Falou mal de alguém, vai pedir perdão para Deus. Fala para a pessoa depois, se você se sentir melhor. Fala, eu falei mal de você. Quero te pedir perdão, 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 porque meu nome está restrito. Deixou de fazer o bem. Você sabe o que era para ter feito e não fez. No passado você deixava isso acontecer e seguia de boa. Agora não, você fala, eu sei que era para eu ter feito. Era a minha vez de fazer. Alguém pediu, ou não sei o que houve, mas o Espírito Santo me manda falar agora, porque é para falar. Acerta com Deus. Hoje é uma noite diferente, né? Hoje nós vamos sair daqui com o que nós queremos buscar. O impossível, você vai falar com Deus, eu vou falar com Deus. Conversa com Deus.
o caminho que Deus orienta, foi o que ele fez no Éden. Deus falou, não faça tal coisa. Quando Adão e Eva fizeram, ele acusou. Sacerdote, quando o diabo, percebia uma falha, Josué foi um deles, sacerdote. E Deus falava, ele é como tição tirado do fogo. Mas o diabo queria dizer, a roupa dele está suja, ou seja, ele está em pecado. Meu irmão e minha irmã, hoje está acontecendo o sobrenatural nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nos conduzindo em vitória e em segurança. Eu vou pedir que agora o irmão e a irmã feche os olhos, fique em espírito de oração, viu? E comece agora a controlar a carne. A carne, igreja, é a área de batalha, é o terreno de batalha. Nós brigamos para que a carne obedeça a Deus, o diabo briga para que a carne coma da mão dele. Por isso que a luta vem entre carne e espírito, sabe, entendeu? Alma e espírito. O Espírito de Deus peleja pelas coisas de Deus. A nossa alma, a nossa carne, ela vai pendendo para a natureza pecaminosa. Ela tem que ser contida, ela tem que ser segura. E à medida que nós vamos entendendo isso, a nossa visão do reino espiritual vai se expandindo também. A nossa noção de filiação e direito vai se expandindo também. A forma de orar vai se tornando cada vez mais correta, mais certa. É o que Deus está falando nessa noite. Feche os olhos, por favor. Já vamos terminar. Cada vez que a minha Levante os braços. é provada, Alimenta o espírito. Não deixa a carne falar nada. me dás a chance de crescer Coma com o espírito. pouco mais. Coma com o espírito. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, Profetiza. e não vão me impedir de caminhar. Profetiza. Se diante de mim Não se abrir o mar, que eu estou orando para abrir. o mar, vai me fazer minha vida se pertencerá ao teu poder. Rompendo em Senhor nosso Deus e nosso Pai, a vossa palavra, Deus, foi ministrada nesse lugar, legitimando o direito do Senhor em atuar em nossas vidas, no reino onde Satanás se considerou um governo. Mas quando Deus levanta um povo que carrega o nome do Senhor, as leis prevalentes são as leis do Senhor. Por isso que temos direito ao milagre. Por isso que temos direito, até mesmo, igreja, nascer de novo em pessoas que já foram ressuscitadas. A lei natural diz muitas vezes que não dá mais para conseguirmos a vitória, porque já se foi. Mas há uma lei espiritual que vale em nossas vidas. Ela vale na nossa vida. E é a ela que recorremos. E falamos com a justiça maior que a justiça de Deus. Apresenta ao Senhor as injustiças. Apresenta
Senhor, vai olhando aí na minha vida, vai corrigindo aí para mim, que essa hora o pastor falou, eu não consigo me lembrar de nada, mas tem muita coisa para falar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a palavra que estava bloqueando o entendimento, a palavra que foi lançada na infância, a palavra que foi lançada na adolescência, na fase adulta, a palavra que foi lançada no momento de uma crise conjugal, como a separação, a morte de um filho, de um ente querido, a palavra que foi lançada no momento de um desemprego, de uma frustração, a palavra que foi lançada e que permanece no teu coração como sendo um não. Deus não te ama, Deus não abençoa, Deus não faz. E hoje Deus está abrindo, igreja, um canal de comunicação do sim. E você agora, eu sei que alguns estão tão tímidos que não dá para falar para Deus, porque foram anos do não. E hoje Deus me manda te falar, igreja, é dia do sim. E é você que vai falar com Deus, sabe? Aquilo que já te falaram, não ora não. Não adianta porque já morreu. Não importou o Senhor porque já se acabou. Fala com Deus agora. Fala com Deus agora. Não importa o que essa lei diga. Eu creio no Deus que reverte processo. Eu creio no Deus que muda a história. A carne está em desespero. O diabo está em desespero. A revelação de Deus, igreja, ela faz com que as cadeias sejam quebradas. O Senhor, Ele orienta a igreja. Se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres, igreja. Ô meu irmão e minha irmã, não condicione o versículo agora a uma interpretação pequena, não. Amplie a interpretação. Deixa Deus nessa noite operar o impossível. Há um campo espiritual à nossa disposição. Nós agora entramos, igreja, na sala do trono. Você já sabe que uma sala do trono, ela tem tudo o que precisamos ali. As prateleiras estão cheias. Escuta, há depósitos de bênçãos na sala do trono. Deixa agora Deus fazer a obra. Nós entramos na sala, pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor tem aí nessa sala, Pai? O Senhor tem saúde, Deus? O Senhor tem felicidade, Deus? O Senhor tem justiça, Deus? O Senhor tem vitória, Deus? O Senhor tem honra, Deus? O que o Senhor tem aí? Aleluia! E Deus fala para você o que você precisa. É você que diz o que você precisa. Tudo é possível ao que crê. O meu servo, diz o Senhor, Ele viverá pela fé. É você agora acreditar que Deus tem tudo na sala do trono. É você acreditar, igreja, o que para mim é necessidade, para Deus é resposta. O que para mim é ansiedade, para Deus é solução. Deus tem tudo aquilo que eu preciso. O necessitado sou eu, o provedor é Ele. Você está me escutando? Então não diga que Deus não tem. Não diga que Deus não pode. Seja humilde diante de Deus e diga: Deus, o Senhor tem e pode todas as coisas. Aí você não vai ter limites do que você quer pedir. Peça com Deus, conversa com Deus. Esse é o lugar, igreja, esse é o momento, igreja. É agora que conversamos com Deus de forma ousada. Ousar é você falar com Deus de coisas que humanamente não tem como acontecer. Isso é ousadia. Isso é ousadia. É você dizer algo, igreja, que todas as contas já te mostraram. Não tem jeito. Não tem como. Mas no trono do meu Deus tem. No trono do meu Deus tem. Você está entendendo? O diabo pensou que nós não iríamos tão longe. E é você que agora, você diante do trono da justiça, exija legalmente o direito que nós temos. É direito nosso. É direito nosso, igreja. E aqui nós temos força para falar. Não economize em palavras. Não economize em oração. Escuta. Registra esta oração agora no trono de Deus e termine assinando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, que eu te peço. Igreja, que aguarda
o milagre, aguarda o sobrenatural, a justiça, a resposta, aguarda a manifestação do pleno direito. Por isso que nós adoramos ao Senhor, porque se fosse por merecimento, nenhum de nós receberia, mas é por graça, entendeu? Pai querido e santo, entrega o Pai glorioso em tuas mãos. Entregue em tuas mãos cada vida nesta noite. Pai glorioso, e peço que a revelação do Senhor continue expandindo, Pai glorioso, no coração de cada um de nós. Que nenhum espírito contrário consiga nessa noite, Pai, roubar a palavra. Que as aves do céu, que são demônios, igreja, parábola do semeador, que as aves do céu não consigam tirar essa semente, mas que a semente, Pai, caia em terra boa. Meu irmão e minha irmã, na tua casa, continue esta oração, continua buscando. Amanhã de manhã, vem orar, continue alimentando, comendo no Espírito. À noite, vem orar. A carne vai querer te impedir, a carne não quer. E você vai disciplinar, e você vai trazer a carne, viu? 1 hora e meia de culto, 2 horas de culto é do Espírito. As outras horas serão da carne. Entendeu? Mas a palavra vai disciplinar o Espírito. Aleluia, Senhor. Nós vamos terminar agora. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. No amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe a todos. Concede uma noite de vitória, um domingo de bênção, uma semana rica, em nome de Jesus. Amanhã, 8 da manhã, culto.